Foi naquele instante preciso que a ficha caiu, embora a maneira como ela tentava ocultar a verdade tenha me deixado ainda mais perplexo. Ela se encontrava no toalete, ajeitando os fios e encarando o vidro, ao retornar da firma carregando um pacote de lanche e aquele espírito leve de quem só deseja um filme bobo de sexta. Ergui o embrulho e comentei sorrindo. Hoje é dia de repouso, manta e qualquer produção que dispense heróis de capa, combinado? Contudo, ela sequer girou o corpo. Impossível hoje, querido. As garotas combinaram um encontro. Sabe como funciona, fofocas? Pronunciou aquilo exibindo um riso mecânico, veloz demais, tal qual um roteiro decorado antes da minha entrada. O coque fixado no topo, a agitação nas mãos, o brilho de insegurança nas pupilas. Não precisa me esperar, ouviu? Finalizou enquanto aplicava o batom pela segunda ocasião. Entretanto, o que realmente me chocou foi o tremor sutil no lábio, o traço borrado nos olhos, a tensão camuflada sob aquela fragrância inédita. Ela não exibia pavor, exibia inquietação. E o fato bizarro eram apenas 8 da noite. Se eu imaginasse o que aquelas horas reservavam, teria buscado outro cardápio e talvez substituído a tranca da residência antes de sua partida. Tentei ser direto. 10 minutos. Repouse aqui. Ceie comigo. A refeição vai esfriar. Porém, ela meramente retrucou, alinhando o sobretudo. Dei minha palavra para Jenna que auxiliaria na escolha dos pisos da obra. Prometi, e aquela declaração ressoou de uma forma distinta. Valéria agarrou a bolsa que já repousava pronta, como se tivesse treinado aquele gesto exato. Você parece agitada, observei. Ela gargalhou rápido demais. São apenas os revestimentos, Arthur, por favor. Notei enquanto ela calçava aqueles calçados de couro de ponta fina, o estilo que ela jamais utilizaria para um simples encontro casual. Calçados eleitos por quem deseja ser notada. Me envie um aviso quando estiver regressando, solicitei. Ela arqueou as sobrancelhas. Desde quando você virou meu tutor? Não, sou apenas o sujeito que custeou o jantar. Rebati, tentando preservar o tom ameno. Ela empurrou a porta com o braço. Deixe de drama, Arthur! O trinco estalou e o vácuo sonoro dominou o recinto. Era um silêncio atípico, denso, daqueles que recordam porões de santuários, repletos de reverberação, mas desprovidos de alma. Sentei-me à mesa, encarei os 2 utensílios e a comida perdendo o calor. Jantei desacompanhado. Aquela ceia possuía sabor de papel seco com uma desculpa por cobertura. Quando ela retornou, o relógio já cruzava a madrugada. Eu permanecia na garagem organizando chaves, apenas para ocupar o pensamento. Valéria adentrou com o aparelho celular virado para baixo na palma. Você ainda permanece desperto? Questionou. Eu começo cedo. Pedi que enviasse notícia. Eu esqueci. Não, você optou por ignorar. Ela revirou as pupilas. Podemos evitar conflitos por conta de um encontro? A Jenna atravessa uma fase complexa. Então, você virou a salvadora dela agora? Você sempre utiliza esse tom arrogante. Não é arrogância, é constatação. Ela franziu o rosto. Constatação de quê? De comportamentos repetitivos. Ela bufou, arremessando o acessório sobre a lavadora. Você é patético. Café de terça-feira, mãos trêmulas, vestimenta de gala e nenhum recado. Esse é o comportamento. Ela me fitou. Imóvel. É algo banal. Perfeito. Então valorize meu descanso. Segurei uma ferramenta, limpei e retornei ao estojo. Nova diretriz. Se for permanecer fora até tarde, informe o local e a companhia. Um aviso breve por educação. Eu não presto contas a você, Arthur. Não se trata de prestar contas, trata-se de compartilhar. Eu não aceito turnos invisíveis dentro do meu próprio lar. Ela cruzou os membros superiores. Eu não sou criança, então deveria ser simples. Ela não devolveu resposta. Apenas entrou. As divisórias bateram e o som da ducha começou a ecoar. Deitei-me de lado e permiti que um abismo surgisse entre nós. Nos 3 ciclos seguintes, ela me ofereceu mudez, aquele gênero de mudez que carrega massa e propósito. Cada reação dela era metade de uma palavra. Preservei minha fala mansa e a programação habitual. Desisti de tocar seu ombro ao cruzar caminhos. Alterei meu período de treino para o turno noturno. Se ela desejava afastamento, eu permitiria que o vazio se expandisse. Na sexta, o vizinho Marcos promoveu um evento no pátio. Imaginei que um ambiente social pudesse auxiliar um par em desgaste. Lanches, gargalhadas, recipientes descartáveis. Valéria permaneceu o tempo integral no aparelho, como se redigisse um código que eu estivesse proibido de decifrar. A esposa do Marcos, Raquel, me cutucou de modo sutil. Ela está bem?
Sim, está, devolvi, porque é exatamente isso que declaramos até o limite do suportável. Logo após, Gena surgiu. Jaqueta de estilo, riso ruidoso, envolveu Valéria como quem resgata alguém do afogamento. Nem olhou em minha direção. E isso já revelava tudo sobre a interpretação dos fatos que ela havia recebido. Mais tarde, perto do refrigerador, Valéria buscou uma bebida gaseificada. Estamos em harmonia? Indaguei. Estamos, retrucou Gélida. Mas essa não era a dúvida real. Deixe de ser intenso, Arthur. Não é intensidade, é o fundamental. Elevei a voz o bastante para Gena captar, sem armar confusão. Se você almeja uma existência externa, organize-se, apenas me comunique. Sem espetáculos. As sobrancelhas de Gena subiram. O riso de Valéria evaporou. Diretrizes públicas agora, ela desdenhou. Transparência pública poupa esforços. Ela zombou. Você não é gestor das minhas horas, não. Mas sou gestor das minhas e não acedo para incertezas. A sentença pairou no ambiente e pelo olhar dela para Gena, notei o clamor mudo. Me socorra. Gena desviou o foco, simulando checar um guardanapo. A noite minguou, os rapazes debateram sobre jogos. Atendi um chamado do meu encarregado, Pedro, sobre uma carga de segunda. Não era estratégia, era conforto dialogar com alguém que não transformava cada frase em um labirinto mental. Quando regressamos ao lar, ela exibia outra postura, mais dócil. Parou no batente do cômodo com os fios soltos me vigiando. Eu processei o que você mencionou sobre tempo e consideração. Você possui razão, Arthur. Esta jornada foi atribulada. Compreendo. Eu deveria ter relatado sobre o encontro. A Gena carecia de mim. A Gena sempre carece de um holofote. Isso é injusto. É a realidade. Ela acomodou-se na borda do leito, suspirando. Estou exaurida. Emprego. A condição da minha progenitora. Você não mencionou absolutamente nada. Eu estava sobrecarregada e eu criei espaço. Você optou por se ausentar. Ela mordeu o lábio inferior. Permita-me assumir a culpa, declarou Valéria, fixando o olhar em mim. Como assim? Questionei. Ceia amanhã apenas nós, sem aparelhos. Eu coordeno tudo, concordei uma vez. Perfeito. Realize isso. Ela pousou a palma no meu joelho, como quem sinaliza um armistício. Sustentei a visão dela e deixei que a ausência de som fizesse o restante. Repousamos com um pacto invisível de distância entre nós. Na jornada seguinte, ela executou o combinado. Um estabelecimento discreto no centro da cidade. Luzes baixas, chamas oscilando nas superfícies e aquelas poltronas que rangem por qualquer movimento. Ela parecia renovada, inteira. Dialogamos como dois adultos buscando recordar o que ainda restava de conexão. Ela indagou sobre o herdeiro do Pedro, meu parceiro de oficina. Sorriu da narrativa sobre a máquina que atolou no terreno. E quando o atendente entregou a conta, ela sacou o meio de pagamento antes de mim. Não desmaie, viu? Brincou. Registrado. Eu sorri. Preserve o comprovante. Na caminhada para o veículo, ela entrelaçou o braço no meu. Percebeu? Estamos em sintonia, estamos progredindo. Não é a mesma situação, Val. Você sempre necessita de um entrave, Arthur? Não, eu necessito de consideração. Ela não retrucou, mas apertou meu membro com mais vigor. No domingo, permaneci no jardim ajustando a calha. Valéria produziu bolos, meu estilo predileto, e trouxe uma porção em um papel. Primeira fantasia. Possuía sabor de desculpa e de manobra. Você é agradável quando permanece calado, disse ela, em tom de brincadeira. A mudez é produtiva, devolvi. Permite escutar com clareza. A segunda-feira surgiu de forma ordinária. Bebida quente, notícias, dois adultos operando de modo automático. Peguei meu recipiente térmico e segui para o ofício. No intervalo matinal, Pedro questionou. Ei, você assistiu ao confronto da Liga na quarta anterior? Fui, respondi sem pensar, mas eu não havia aceitado convite algum havia tempos. E foi ali que notei. O tempo estava regressando ao meu domínio. À noite em residência, Valéria ocupava o estofado, computador aberto. Sentei-me do lado oposto com os boletos do período. Então o aparelho dela tremeu sobre o móvel central. O visor brilhou, um recado breve, sem identificação aparente. Ei, mesmo local do encontro anterior. 19h30. Desejo te ver. O visor permaneceu voltado para mim por um intervalo eterno. Ela paralisou. Depois arrastou o polegar, trancou o visor e posicionou o objeto sobre o suporte, como se queimasse ao toque. O que foi aquilo? Indaguei tentando preservar a neutralidade vocal. Calma, disse ela. Calma excessiva. Não é nada relevante. Recado às 19h26 com horário marcado. Isso não soa irrelevante.
Ela desviou a visão para o monitor desligado. É um colega de firma. Ele atravessa um término. Quis desabafar. Estou exercendo gentileza. Homens não buscam mulheres comprometidas para solicitar apoio noturno, Valéria. Eles buscam especialistas ou outros parceiros. Ela inspirou profundamente. Não funciona dessa forma. Funciona como então? Ela se ergueu subitamente, observando as redondezas. Devo partir. Jenna me enviou um chamado. Ela está encurralada em algo. 10 minutos atrás reinava a paz. Agora é crise. Por favor, Arthur, não inicie. Eu não iniciarei nada, apenas estou testemunhando. Ela agarrou a bolsa. Já retorno. Eu não me levantei, não debati, apenas fiz um sinal com o rosto da forma que um supervisor encerra um expediente. Ela partiu. 10 minutos podem ser banais, mas 10 minutos após um recado daqueles é encenação pura. Higienizei minha xícara, limpei a bancada e iniciei uma organização. Listas funcionam como âncoras quando a tormenta ainda se mascara de neblina. Item 1. Contatar meu gerente no banco. 2. Registrar o que me pertence. Moradia, veículo, previdência, as ferramentas da oficina quitadas com meus próprios recursos. 3. Oxigenar. Não tive repouso de qualidade. Ao amanhecer, visitei a morada do Pedro para informar o atraso. Ele ergueu os olhos do motor do bruto. Tudo em ordem, parceiro? Realizando ajustes necessários. Quer um sofá? Não, careço de um tabelião. Ele resmungou. É segunda-feira com esse tipo de vibração. No banco, inaugurei uma conta inédita, isolada, apenas sob minha titularidade. Aquele montante era fruto de anos de esforço extra e da liquidação do barco que nunca navegou. Não era ocultação, era salvaguarda. Atualizei herdeiros, solicitei novos cartões. Depois visitei o cartório. Documentos finalizam embates que diálogos não resolvem. Firmei o nome. Analisei os detalhes e minha palma não oscilou. O atendente, um senhor de fios prateados e lentes funcionais, carimbou e me encarou. Possui convicção? Possuo. Ele me fitou do modo que homens se fitam quando um deles opta por romper o vínculo. Tudo certo então. Quando retornei ao lar, Valéria ocupava a sacada dialogando ao telefone sobre folhagens, gargalhando alto, leve em excesso. Parei, captei um pouco. O tom era cênico. Cruzei direto, depositei a pasta no meu gabinete e iniciei a triagem do que era meu e do que não era. Firmas, serviços, códigos, acessos. Não era castigo, era purificação. Se ela almejava autonomia, eu a estruturaria para ela. À noite surgiu a segunda tentativa de ilusão. Ela organizou uma ceia plena, salada com ave assada, guarnições, velas guardadas desde o ciclo passado. Trajava aquele casaco macio que eu sempre elogiava. Desejei fazer algo especial, disse, permanecendo próxima demais das chamas para soar genuíno. Ela tocou meu pulso. Vamos superar isso, Arthur? Vamos recomeçar. Recomeçar exige integridade, devolvi. Não é simular que o vácuo não existe. Eu estou me esforçando. Então me encare fixamente e afirme que não existe um sujeito te enviando recados para encontros noturnos. Ela piscou pausadamente. Você está paranoico? Estou validando. Você está me vigiando? Estou definindo critérios. Seamos em mudez. Ela iniciou sentenças e abandonou todas pelo trajeto, como cestos de compras esquecidos no pátio. Após higienizar a louça, acomodou-se ao meu lado no estofado. A palma dela deslizou até a minha. Ela berrou aquilo como se a potência pudesse anular o que já estava redigido. O ruído reverberou pela residência, chocando-se nas superfícies que até poucos meses atrás abrigavam sorrisos, metas, domingos relaxados. Agora apenas devolvia um estalo. Ela largou o embrulho no piso e começou a derramar lágrimas. Não aquele choro contido, mas o gênero que funde fúria e desesperança. Eu permaneci estático, com as mãos firmes na mesa, testemunhando cada fôlego dela, o desmoronamento de alguém que supunha ainda possuir tempo. Você não está minimamente afetado? Ela indagou. Eu estive, devolvi. Mas chega um ponto em que até o sofrimento se exaure. Ela caminhava de um canto a outro, tentando localizar um argumento que me fizesse hesitar. E todo o restante, tudo que atravessamos. Isso não representa nada para você. Representou? Eu disse. Mas deixou de representar quando você começou a repartir seus dias e suas justificativas com outro sujeito. Ela limpou a face, observou as redondezas como se buscasse proteção dentro da própria moradia. Você supõe que terá sono tranquilo após isso? Sussurrou. Terei sono íntegro, respondi. O cronômetro indicava quase 1 da manhã quando ela agarrou as malas. O ruído do fecho foi o acorde final de uma fase.
Eu abri a passagem e aguardei. Ela cruzou por mim sem um último olhar. A fragrância dela pairou no ar por um átimo. Depois se extinguiu como se a moradia tivesse optado por oxigenar sozinha novamente. Quando a passagem se trancou, permaneci em mudez por alguns instantes. Nenhum alívio súbito, nenhuma glória, apenas a constatação sóbria de que eu finalmente havia executado o que vinha postergando. A mesa do refeitório ainda exibia rastros dos copos da jornada anterior. A pasta escancarada exibia as folhas que encerravam uma narrativa que um dia foi minha prioridade. Sentei-me, observei o redor e notei que por vezes o término não surge com estrondo, surge com método, com folhas carimbadas, com malas junto ao portal e, principalmente, com a determinação de não admitir menos do que consideração dentro da própria residência. Talvez um dia ela compreenda que eu não desejei ser ríspido, desejei ser nítido. E se existe algo que absorvi com tudo isso, é que mudez também é retorno, e por vezes é o mais genuíno de todos. Eu declarei que era um sujeito que aprendeu a encerrar debates com o silêncio. Valéria me fitou do mesmo modo que alguém fita uma sinalização de parada quando nota que é real. Então buscou outra estratégia, uma meiguice ensaiada, fundida com aflição. Podemos, por gentileza, sentar? 10 minutos sem aparelhos, apenas nós dois. Você já dispôs desses minutos? Respondi, e você os desperdiçou. Ela abriu os lábios, pronta para despejar mais uma sequência de palavras, mas eu ergui a palma. Basta. Permanecemos em mudez por um intervalo extenso o bastante para se transformar em memória. Ela finalmente ergueu os volumes e partiu para a sacada. A escuridão a consumiu com o som de um pátio deserto. Tranquei a passagem suavemente. Depositei a segunda via da pasta sobre o móvel e proferi a última frase que diria a ela como cônjuge. Você ultrapassou o limite. Este é o seu único trajeto agora. Felicidades. A tranca inédita girou. A corrente repousou. A moradia respirou conforto. Eu não. Os dias posteriores não foram calmos. Essa é a fábula que as pessoas narram quando supõem que nitidez é sinônimo de serenidade. A realidade é que nitidez arde antes de restaurar. Valéria telefonou de contatos que eu não identificava. Utilizou o aparelho da Gena, depois o da genitora dela. Por vezes uma conexão restrita tocava 3 vezes consecutivas na madrugada. Eu permitia que a secretária eletrônica cuidasse disso. Os recados eram extensos, iniciavam com justificativas e findavam em intimidações. Eu não reproduzia a maioria. No ofício, Pedro me vigiava de longe, por cima de um componente. Você está bem? Estou ocupado, devolvi. Ocupado é positivo. Ocupado é sob controle. Numa noite, Gena surgiu apoiada na cerca do jardim, do modo que figurantes de drama surgem quando supõem que dominam os fatos. Você não pode meramente colocá-la para fora dessa forma. Sabe como isso transparece? Os indivíduos estão comentando. Apoiei os braços na estrutura de madeira. Os indivíduos também comentariam se eu permitisse que isso prosseguisse. Ela está com o emocional ferido, Arthur. Ela pode sucumbir. Ela é astuta. E não confundam serenidade com frieza. Gena bufou. Ela declarou que você sempre se importou apenas consigo. Eu me importava conosco. Ela se importava com a audiência. Você é inviável e está dispensada. Regressei ao interior. Esse era meu limite social. Presenciei o suficiente. O processo de separação prosseguiu no modo automático do jeito que deixei estruturado. Os valores estavam nítidos. A residência era minha antes de nos conhecermos. Os insumos da oficina quitados pela minha firma, as reservas migradas legalmente. Valéria tentou debater sobre mobília e mimos da linhagem dela. Eu preservei tudo registrado. Proposta, resposta, firma, sem conflito, sem ofensa, não aceitei ceias de despedida, nem cafés para dialogar. Apenas sinalizei a transição e segui o rumo. No meio disso, minha vizinha, senhora Patel, me localizou perto da caixa de correspondência. Grandes transições, Arthur. Fundamentais. Respondi. A serenidade surge. Não de imediato, mas surge. Ela possuía razão. Preservei minha rotina organizada. Treino, ofício, lar. Desisti de preparar para 2. Absorvi o gosto pelo som de uma única vasilha no escorredor. Quando os parceiros me convidavam para sair, eu comparecia, não para omitir, mas porque a existência não pausa. Foi numa dessas ocasiões que o Marcos me arrastou para um desafio de enigmas na pista de lazer. Uma mulher denominada Clara acomodou-se à minha frente.
Ela sorriu do meu equívoco sobre a sede de um país e me indagou sobre o utilitário. Ela não era uma saída, era ar fresco. Não assegurei nada, apenas aceitei outro encontro. Valéria, contudo, não cedeu fácil. Depositava bilhetes na minha caixa, como se estivéssemos no ensino básico. Tentou me abordar no pátio do mercado, iniciando com "Podemos, por gentileza", e findando com "Você me deve". Eu sempre devolvia da mesma forma. Eu te devo a integridade e você já captou. Quando a separação finalmente foi ratificada, não houve celebração, apenas uma terça comum. Trabalhei, conduzi até em casa e estacionei por 1 minuto na vaga, permitindo que o silêncio fosse silêncio. Atualmente vejo meus amigos com maior regularidade, não como válvula, mas como fração da vida. Por vezes jogo cartas na oficina do Pedro, outras vezes conduzo sem rumo até o manancial. Clara ainda me provoca nos desafios e me trata como um indivíduo, não como plano de reparo. Ela indaga para onde desejo ir no domingo e, quando informo, ela realmente processa. Muitos me questionam se sinto saudade do matrimônio. A realidade é que perdi a interpretação que eu projetei, não a que residia no encerramento. Aquela já era uma peça com muitas reservas. Valéria não permaneceu com a moradia nem com as reservas. Permaneceu com o que possuía lógica e com as narrativas que narra do jeito que deseja. Por vezes sou antagonista, por vezes sou barreira. Não tem relevância. Ela busca piedade. Eu busco serenidade. A única questão que eu realmente lamento é o tempo que desperdicei esclarecendo o elementar para alguém que já havia optado por outro ambiente de ensino. Eu entreguei tolerância. Ela entregou justificativas. No fim, forneci a única coisa que ela simulava desejar: autonomia. Na minha caixa de ferramentas, fixei um lembrete direto. Dignidade não é frieza, é reconstrução. Em um papel desgastado, eu redigi o que precisei recordar, mais para mim do que para ela. Não era erudição mística, nem algo para estampar em canecas. Era funcional. Dignidade. É o primeiro boleto a quitar. Quando esse boleto não é quitado, você interrompe a prestação. Simples dessa forma. Você não intimida, não faz pose, não aguarda até 3. Você apenas encerra e segue o trajeto. Isso não é maldade, é preservação. E a existência flui, opera melhor quando a gente fornece o que é nosso e desiste de financiar o que não é. Grato por acompanhar até este ponto. Se este relato te fez refletir, deixe sua marca e se junte ao canal. Isso me auxilia imensamente a prosseguir compartilhando depoimentos como este. E colabore se surgir a oportunidade para alcançarmos mais indivíduos que apreciam ou carecem de escutar trajetórias assim.